área administrativa, como é diferente, né? Então o Lean trouxe essa abertura, né? Então, o que o Leandro tem lá na Cearia, por exemplo, de boa prática, que eu posso aplicar no RH? Ou o que eu tenho, que eu não tenho lá na minha área, por exemplo, na Cearia, que eu tenho que posso trazer do RH? Por exemplo, então, o Leandro falou aqui da meta do papel zero, né? A gente levou essa métrica para o RH e a gente está perseguindo essa métrica lá, né? Não é 100% que eu vou conseguir digitalizar, talvez, os meus processos de RH, mas o que eu posso aprender com o Leonardo, que é de supply chain, que é de logística, que eu posso aplicar no RH? Então, acho que essa prática tem feito com que a gente seja mais eficaz e mais eficiente. Além do mais, vocês planejam ou já trabalham com algum esquema voltado para a área de descontração dos funcionários? Quer falar? Conversa. Bom, eu sou um jogador nato, né? Mas sim, tá? Eu acho que você até andou pela fábrica, a Rubner tem pensado muito nessas questões, né, da hora de almoço, um lugar para as pessoas estarem, para elas relaxarem, né? Então, se vocês andaram por aqui, você vê que tem umas redes. Tem as redes. Né? O pessoal, antigamente, no início, o pessoal ficou meio assim de usar as redes, né, para ter aquele momento de relaxar. Hoje, se você passar ali na hora do almoço, não tem mais lugar. Né? O pessoal realmente utiliza essa fonte, né? Na semana passada, por exemplo, a gente fez um salão de jogos aqui, né, com os colaboradores. E como foi? O pessoal trouxe vários jogos, diferentes jogos, e aí a gente, aqui, foi até depois do horário, né? E aí a gente criou aquele ambiente de descontração, esquece, sabe? Foi um momento de esquecer os problemas e estar aqui para se divertir. Então a Rubner cria muito, não só isso, né? Saúde ativa. Saúde ativa, que é um programa bem interessante, que estava comentando aqui com alguns, assim, o Saúde Ativa ele já existe há 12 anos aqui na empresa. E a ideia é incentivar essa questão de saúde. Então, por exemplo, a gente paga 100% das corridas, 50% do colaborador, você pode levar um colaborador. Então, assim, tem a corrida da praia que a gente faz, tem passeio ciclístico, o Leandro é do passeio ciclístico aí, né? Então, às vezes faz Luiz Carlos, que é aqui perto, fazem a Rota da Luz, que é para Aparecida. Então, isso faz com que os colaboradores se integrem, né? E tirem também deixa de ser só uma coisa profissional. Então, veio aqui para a Rubner só profissional. Além disso, tem as instalações que a gente falou, então tem a mesa de sinuca lá que vocês viram, né? Tem aqui as redes, a gente tem uma outra área que as pessoas podem jogar ali na hora do almoço. Mas, além disso, assim, o que mais a gente consegue fazer? Então, dentro desse campeonato dos jovens que teve aí à noite, fez parte do Saúde Ativa. Então, a gente está sempre olhando o que a gente tem. Outra questão que a gente também faz, voltado para isso, a gente faz, não de descontração, mas a gente sempre está comemorando as conquistas. Então a gente tem um grêmio aqui atrás, que tem uma churrasqueira, então sempre que a gente pode, a gente faz as comemorações aqui com o pessoal, faz um churrasco, né, que o pessoal gosta bastante. Tem alguns eventos que a gente consegue convidar a família, né, então isso também faz com que as pessoas também conheçam, né, com quem a gente trabalha, então isso também cria um momento de lazer. Então acho que é isso, assim, se eu pudesse falar dessa parte de descontração, a gente tem bastante coisa. Muito obrigado, viu? Agora a quarta pergunta. Como o ambiente de trabalho que vocês criam e planejam pode melhorar ou influenciar diretamente o desempenho e o rendimento dos funcionários de forma geral? Olha, eu acho que assim, o que a gente percebe é que com essa integração, por exemplo, do próprio Saúde Ativa, que é um programa desenhado dessa forma, quando a gente vai para as áreas, a gente tem uma abertura maior. Porque assim, eu fui lá num passeio ciclístico com o Leandro no final de semana, quando eu vou pedir alguma coisa para ele, quando eu vou trabalhar em conjunto com ele, é mais fácil essa tratativa, né? Do que se eu nunca tivesse, né, não conheço o Leandro, vou lá só pedir Leandro, preciso disso. Não, olha aí como é que foi ontem o passeio, foi legal, né? Então, Leo, eu preciso dessa informação. Então, a tratativa é muito melhor. Então, assim, o ambiente fica muito mais leve, né? Fica muito mais leve, muito mais gostoso de se trabalhar. Entendi. Muito obrigado, viu? Agora, como a comunicação interna é realizada entre os diferentes níveis hierárquicos da empresa? Existe um discernimento exato ou a comunicação ela é mais razoável entre os diferentes níveis, desde o operacional ao RH? Então, a comunicação interna, a gente tem um departamento de comunicação interna, mas independente disso, a comunicação ela vem de algumas formas, né? Para todos os colaboradores, a gente tem uma reunião a cada 2 meses, onde o nosso presidente, que é o Adriano, ele faz uma apresentação e fala dos resultados, fala das nossas métricas e como que a gente está. Fora isso, a gente tem realmente a comunicação interna a gente tem uma intranet, onde a gente põe todas as informações. A
A gente tem também comunicados diários, então se acontecer qualquer coisa na fábrica, a gente comunica via WhatsApp ou via comunicado, via e-mail. E tem também a TV que vocês vão ver lá no restaurante, que a gente passa algumas notícias do que está acontecendo. Então assim, a ideia é que a gente realmente propague a comunicação para toda a fábrica, com a ideia de que todo mundo tenha a mesma informação. Né? Quanto mais as pessoas estiverem informadas, mais elas têm essa facilidade. E aí você fala, talvez a gente possa, em algum momento, ter que transformar um pouco a comunicação para que chegue a todos os níveis. Isso a gente vai fazendo de uma forma mais lúdica, né? Mais através de comunicados um pouco mais interessantes. Mas esse é o nosso formato hoje. Agora, como você descreveria a cultura de trabalho daqui? E como a empresa transpassa esse conhecimento para os funcionários? Como funciona a comunicação em questão do ambiente cultural e âmbito inclusivo? Eu digo que a Rogans é uma família, viu? De verdade. Nós somos uma empresa grande, mas a Rogans, de verdade, eu sempre falo que a Rogans, a gente somos uma família, assim, né? Todo mundo conhece todo mundo, né? A gente tem essa interação entre nós, assim, faz com que a gente... Agora, em relação à cultura, a Rogans, ela sempre criou uma cultura de as pessoas acreditarem realmente no que a gente está falando, ou as pessoas conseguirem trabalhar juntos, né? A gente não tem aquele discernimento de setores, né? O RH, a CLT, ao contrário, a gente sempre tem aquela colaboração de verdade, que a gente fala assim, a gente se ajudando, a gente consegue realmente subir as escadas muito mais rápido, né? Então a Rogans, ela cria esse ambiente da gente, que ela falou, esses ambientes de descontração, um churrasco ou uma pedalar, faz com que as pessoas elas saiam daquela da sua sala, a outra pessoa da sua sala, e elas se interagem. Depende do cargo, né? Independente do cargo. Você vê assim, eu falo muito assim, eu gosto muito da Rogans, por exemplo, você vê é difícil em empresas grandes, por exemplo, o presidente que sai para pedalar com a gente aqui, ou vai correr com a gente aqui, vem num churrasco com a gente aqui, como se fosse, né, assim, é uma figura importante dentro da empresa, mas que você vê que é uma pessoa da família, está ali com a gente todos os dias, né? Então, esse ambiente de trabalho, né, esse ambiente que a gente fala de descontração, mas é um ambiente de você confiar uns nos outros, é algo que a gente assim, conseguiu construir ao longo do tempo, né? E isso vem se fortalecendo cada vez mais. E a título de curiosidade, o presidente da Rogans, ele é responsável pela empresa no setor, no caso do âmbito brasileiro, certo? Ou ele seria o presidente geral de... Esse que a gente está se referindo, ele é aqui dessa planta. Entendi, da planta do Brasil. Do Brasil. Entendi, certo. Muito obrigado. Quais os valores a empresa busca promover no ambiente corporativo para que haja conscientização dos conceitos e dos propósitos para planejamentos futuros? Pergunta complexa, né? Mas assim, hoje a gente tem alguns valores, né, core que a gente fala, mas um deles, assim, a gente tem essa questão da sustentabilidade como parte principal, mas eu acho que um valor que eu acho que é muito marcante pra gente é nós respeitamos uns aos outros, respeitamos e acreditamos uns nos outros, que foi isso que o Leandro comentou. Então, se eu estou numa reunião, se eu estou qualquer desenvolvimento de projeto, eu parto do pressuposto que o Leandro está me trazendo a informação que é adequada. Então, não existe essa coisa da desconfiança, não existe essa questão de querer passar por cima de algum processo. Então, isso para a gente é extremamente importante, esse valor. E outra questão que eu penso, né? A gente falou muito da sustentabilidade, mas isso está no nosso dia a dia, né? Isso está na nossa pauta, em tudo que a gente gera, né? Então, acho que esse e a diversidade e inclusão é uma outra pauta que a gente tem trazido bastante para esse processo. Tudo bem. Agora eu vou abrir para o resto do grupo, né? Não só o papel como entrevista, mas vou abrir para perguntas e considerações. Alguém tem alguma coisa para falar? Como vocês descreveriam a estrutura de trabalho no ambiente corporativo de vocês? Na palavra de vocês individual. Olha, para mim, assim, individualmente, eu costumo falar que assim, eu vim de outros ambientes de trabalho e aqui na Rogans eu encontrei um ambiente muito mais aberto e é um ambiente de desenvolvimento. Então, onde se a pessoa tiver vontade, se ela tiver interesse, se ela tiver força de vontade, ela vai chegar lá, né? Então, as pessoas são mais abertas, né? Então, tem bastante trabalho, tem muitas métricas que a gente tem que atingir, mas a gente faz o nosso trabalho assim com muita seriedade. Então acho que esse é um ambiente onde a gente acredita uns nos outros. Então para mim esse para minha carreira tem sido um diferencial.
Agora eu vou abrir para o Acho que ele faltou dele. Não, mas eu acho que não. Eu penso mesmo, tá, Júlio, o que você falou. Eu acho que esse ambiente que a Rognas que cria, né, e a gente tem esse ambiente de trabalhar junto, eu acho que isso faz com que a gente crie esse ambiente leve, né, de trabalho, né, onde todo mundo aqui consegue contribuir hoje, né, as pessoas hoje, a gente está falando desde os níveis mais, né, de gerência até a operação, que contribui, que participa, né? Porque a gente vem fazendo isso cada vez mais e a gente sabe que isso, na verdade, é algo que tem feito com que a gente crescesse, às vezes, mais rápido do que a gente até planejou, né? Mas não só como companhia, mas como pessoa também, né? Eu acho que uma das questões que a gente falou do desenvolvimento, acho que isso é extremamente importante, né? Porque assim, eu falei, se a pessoa tiver força de vontade, o Leandro está aqui com a gente, ele falou, há bastante tempo, né? Começou aqui como operador. Foi. Então, acho que assim, isso é viável da gente mostrar. Se a pessoa tem força de vontade, tem interesse, busca o seu desenvolvimento, hoje ele é um gestor da produção da CRI. Então, assim, o quanto ele se desenvolveu, o quanto ele treinou para chegar nessa posição, né? E então, você saber que a empresa ela te dá essa condição de você sonhar em chegar. Né? Isso que é o mais importante, né? Às vezes você se esforça, mas às vezes você não consegue enxergar no fim do túnel. A Rogans, pelo contrário, né? As pessoas que elas buscam algo, querem realmente crescer, a Rogans ela cria esse ambiente. Tá? Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta bem rápida. Se percebe que assim, vocês têm todo um cuidado com a parte de ambiente de trabalho, de comunicação, de esforço. E aí, basicamente, vocês trabalham com treinamentos, né? Então, assim, vocês trabalham com um treinamento, por exemplo, de postura, de ergonomia, de preocupação, por exemplo, de manutenção, de iluminação, essas coisas para manter um ambiente agradável para o funcionário? Tem um certo treinamento periódico ou né, programado? Como é que vocês trabalham? Assim, existe, eu acho que eu não me lembro bem a frequência, mas todo ano a gente faz esse trabalho que vem de uma empresa terceira que faz esse trabalho de ergonomia, das né? medições, né? Do ruído, ver a questão do espaço físico. Ver até as cadeiras, mesas, se altura, então se está num ambiente que está confortável de trabalhar, a altura da tela, então existe isso a cada... Eu não me lembro bem a frequência, mas esse ano ele já esteve aqui. Então, sempre que vem, sai um relatório. Esse relatório ele é trabalhado dentro de diferentes ambientes, né? Tanto no escritório quanto para a operação, né? Então, ele vem ver como é feita a movimentação da carga, se existe algo que a pessoa pega um peso maior, né? Acima da legislação, né? dos 20 quilos, 18 quilos. Mas existe sim essa avaliação. Todo ano existe essa avaliação. Perfeito, parabéns. Porque são todas as empresas que têm um cuidado desse, de chamar uma terceira, um especializado, para fazer esse cuidado, para fazer esse mapeamento, né? É verdade. Sim. Mas uma coisa que assim, é bacana, assim, eu falo que eu gosto muito do Lean por isso, né? Então eu me formei em Lean Black Belt para esse quesito, né? Porque assim, o que acontece? Não só porque eu venho uma empresa de fora e faz uma avaliação, mas a gente tem percebido que quando a gente criou essa abertura dos operadores funcionários falarem mais, essas melhorias elas vêm vindo sem que precise vir uma empresa às vezes para falar sobre isso, né? Porque às vezes é a percepção, que a gente fala muito da percepção aqui, né? Da pessoa ela pega um peso, mas quando a gente criou aquele ambiente de quadro de melhoria para as pessoas falarem, as pessoas começaram a se sentir mais abertas, falaram assim, olha, puxa, por exemplo, eu pego uma matriz na mão lá que é 35 quilos, eu me movimento com ela, então, e o que é o mais bacana disso? Não é eu que falo como vai melhorar, mas é você questionar ele e desafiá-lo. Tá bom, como você acha que a gente poderia fazer diferente? E aí você cria esse ambiente de, é ele quem faz. Então, como você entende que seria a melhor forma? E a gente ajudar no recurso. Porque ele se sente, é bacana que você dá essa abertura para ele se sentir importante, que caramba, agora como eu implementei essa melhoria. Né? Então isso tem feito muita diferença. Tem feito muita diferença. Muita diferença. Eu vou contar uma curiosidade pessoal. Como vocês trabalham com a parte Lean, vocês dão treinamento também de Green Belt para os funcionários?
Sim, ó, e eu aqui só há muitos anos, tá? Aqui na Roma, muitos anos. Em 2012, para você ter uma ideia, eu participei de um grupo aqui que foi os primeiros White Belts, tá? Isso eram, na época a gente não sabia, não tinha nem ideia que era isso de verdade, mas uma empresa terceira veio, deu um curso para nós, né? E desse curso saiu alguns projetinhos pequenos, né? E aí desses projetos a gente foi para a área trabalhar nesses projetos. Hoje em dia, para você ter uma ideia, quando nós começamos o Lean aqui na Rogner, existiam 2 pessoas Green Belts, né? Eram 2 pessoas Green Belts e, se eu não me engano, apenas 3 Black Belts, que era eu, o Ivan e o... Ah não, o Jefferson foi depois, né? Sim. Era, eu acho que 2, eu e o Ivan. E hoje, para você ter uma ideia do que a gente começou com essa implementação do Lean, hoje, se eu não me engano, deve ter 15 Green Belts já e mais 5 Black Belts. Então as pessoas, elas passaram a entender que quão importante é esse quesito, porque são pessoas que passam a ter uma percepção e uma habilidade de resolver problemas muito maior. Né? Então a gente fala, sabe aquele, eu tenho um professor que falava assim no Green Belt para mim, o Belt, ele não acha mais. Ele fala assim, você não pode mais entrar numa reunião e falar assim, eu acho que é isso. Você está preparado para descobrir se é ou não. É ou não é? Né? Essa é a questão. Então eu gosto muito desse contexto de quando a gente vai, eu, né, como engenheiro, já entrar preparado. Então o Green e o Black Belt, eu falo assim, ó, as pessoas, vocês que estão aí se formando, né? Eu acho que essa é uma oportunidade gigantesca de vocês se prepararem, porque é algo que você vai usar em qualquer segmento que você for trabalhar. Dentro de um RH, dentro de um financeiro, dentro de uma produção. O conceito, ele é o mesmo, independente para onde você vai trabalhar. Tá? Então isso é muito bacana. Agora, muito por conta do cronograma, eu vou estar fazendo a última pergunta para vocês, tá? Vou estar abrindo para o nosso grupo fazer a última pergunta. E assim a gente encerra a entrevista. De antemão, eu gostaria de agradecer a paciência com vocês, o tour pela fábrica, foi realmente incrível. E não só em nome da Escola Bonifácio de Carvalho, mas também em nome da ITEC George Street, eu gostaria de agradecer a empresa Ganas. Muito obrigado. Agora, a última pergunta, por favor. Agora uma pergunta pessoal minha. Eu gostaria de saber de vocês, como vocês já são profissionais que atuam e têm uma grande experiência na área, eu gostaria de saber a opinião de vocês, como vocês podem me falar como uma pessoa consegue progredir na vida com uma ambição e também qual o próximo passo profissional de vocês na sua carreira. Eu quero ser o presidente da Roma Brasil um dia. Eu acho que a gente precisa, de verdade, a gente precisa pensar alto, né? A gente precisa almejar algo bem grande, né? Não quer dizer que um dia eu vou me tornar o presidente, mas quando a gente tem essa ambição ou de querer crescer, isso faz com que a gente vá buscar isso. Né? Então, como é que eu me torno presidente? Então, quando você almeja algo mais, faz com que você corra atrás disso. Né? Então, eu sempre falo assim, às vezes a gente tem pessoas que ela não tem, eu gosto de falar de sonhos, né? A pessoa, quando ela tem sonhos, ela tem que dar um jeito de fazer com que esses sonhos eles se aconteçam, né? Então, almejar algo grande faz com que a gente busque, eu quero ter uma Ferrari, mas não quer dizer que você vai ter uma Ferrari, mas você vai conseguir, às vezes, comprar lá um Honda Civic. Mas você pensar grande faz com que você vai atrás disso. Então, eu sempre falo assim, isso acontece também no nosso âmbito corporativo, né? Quando eu era operador, eu sempre estava tentando olhar para qual era o meu próximo passo, então, para onde eu posso ir, né? E foi bacana, eu tenho uma experiência bacana, por exemplo, que quando eu era operador, eu comecei a fazer engenharia de produção, almejando um cargo na supervisão de produção. Eu queria ser supervisor de produção. E de repente apareceu uma vaga na engenharia de desenvolvimento. Eu falei, o que eu, engenheiro de processo, que quero trabalhar no processo, vou fazer na engenharia de desenvolvimento? E eu lembro que quando me fizeram essa proposta na época, né, que foi nosso antigo presidente, eu fiquei bastante apreensivo e com medo, de verdade. Falei, caramba, isso não tem nada a ver comigo. Geralmente quem trabalha naquela área são engenheiros de materiais. Né? E aí eu fui, né,
foi um grande desafio para mim, acho que foi o maior desafio, foi aquele negócio, foi uma mudança de chave para mim. Só que, assim, quando eu fui para lá, eu falei, não chama de saber. Agora eu tenho que terminar minha faculdade de engenharia de produção e também, né, me preparar para ser também engenheiro de desenvolvimento. Mas, olha como que eu nem fiz engenharia de materiais, eu fiz pós em materiais. Eu consegui aprender dentro do que eu fazia tudo que a Rogans poderia proporcionar de materiais para eu estudar. Então, com tudo que a Rogans tem de materiais, pós-metálicos, aplicações e tudo mais, as visitas que eu fazia aos clientes que eu atendia na época em desenvolvimento, fez com que eu aprendesse tudo isso. E assim, foi bacana que depois eu voltei para o processo, como engenheiro de processo. Acredite se você quiser, a bagagem que eu trouxe de visitar clientes, de ter a experiência que o cliente tinha, as dores do cliente, quando eu vim no processo, fez com que a gente mudasse a chave dentro do processo. Porque é aquele negócio que a gente fala assim, o vendedor, ele está num lugar e o processo está acontecendo aqui. Como é que eu consigo linkar esses dois negócios? Então, quando eu saí de lá e vim para cá, muitos problemas de qualidade que a gente tinha, a gente conseguiu resolver, porque era o entendimento de aplicação dentro da fábrica. Né? Então, eu acho que assim, a gente sempre tem que olhar para onde a gente quer ir. Tá? Eu acho que quando você entra dentro de uma empresa, você já tem que estar almejando, é claro que você começa ali, mas você sempre tem que estar olhando para onde você se encaixa. Né? Eu gosto da Rogans um pouco por esse quesito. Tá? Quando a gente vai ter uma vaga, ela abre a vaga internamente, primeiro. Antes de ir buscar alguém lá fora, ela vai buscar alguém internamente. E dá essa oportunidade, por exemplo, para você estar lá. Então, eu sempre falo assim, vai se preparando. Continua estudando, né? Você vai sair da escola agora, continua, não para. Sabe por quê? Porque isso vai fazer com que você, quando abrir essa vaga, você já está preparado para ela. Você não precisa se preparar para estar lá. Você já está preparado. Agora eu vou confiante. E foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu participava dessas vagas, eu já ia mais preparado. Eu falei, até do LIM, né? Lembra? Sim. Quando eu fui participar da vaga do LIM, que era uma coisa, eu falei assim, caramba, eu já era Green Belt, parecia uma vaga global para ser Lean Coach. Eu falei, caramba, que bacana. E eu não queria no início, porque eu fiquei meio assim, de ir, não vou. O Ivan, que foi meu chefe, vou nessa. Conversei com o meu outro chefe, né? E deu muito certo. Deu muito certo. Então a gente tem que estar preparado. Eu falo assim, quando a gente se prepara, isso faz com que as coisas aconteçam. Então o que eu tenho para dizer para você assim de verdade, já nunca para. Não para de estudar, cara. Continue estudando. Hoje eu estou estudando para você ter uma ideia. Eu estou com 37 anos, eu terminei a faculdade com 32 anos. E eu nunca parei. Eu fiz pós, agora estou fazendo MBA, né? Estou me preparando agora para ser Master Black Belt. Então, é difícil dizer assim, no ambiente corporativo, se eu vou parar ou não. Porque quando você bate uma meta, você dobra a meta, né? Então, é aquele negócio, né? Eu conquisto um sonho e vou pro próximo. Então, continue sonhando. Acho que, complementando o que eu estou falando, acho que da minha parte é a mesma coisa. Assim, acho que você tem que estar sempre aberto para as oportunidades, estudando. Então, assim, do mesmo forma como ele falou que ele está estudando, eu continuo estudando. Né? Um pouquinho mais de idade que você, né? Eu já estou com 48, então eu tenho formação, depois eu fui fazer pós, tá? Hoje eu faço um MBA em gestão de negócios, que é uma área para poder entender um pouco mais de todas as áreas, né? Porque como recursos humanos você cuida de pessoas, mas você tem interface com todas as áreas. Então eu estou fazendo um MBA em gestão de negócios. Eu acho que assim, tem essa questão técnica que a gente está falando de estudar, questão dos idiomas, se vocês puderem estudar, né? Então assim, aqui é uma empresa sueca, essa semana a gente recebeu 5 pessoas de fora, então a gente estava com 3 pessoas da Suécia, uma da Índia e uma pessoa da China. Então para você se comunicar com essas pessoas, vocês precisam do inglês, né? Então coloquem na trilha de carreira de vocês